Fraternais saudações, seja bem-vindo, iniciado e profano. Eu me chamo Daniel Signorelli e essa é mais uma aula da Loja de Instrução. E hoje vou apresentar um tema bem interessante, que é a alegoria da caverna e a iniciação maçônica. Na verdade, a alegoria da caverna e a iniciação maçônica, essa aula ela também pode ser assistida por profanos, por não iniciados da maçonaria, porque eu vou trazer bastante a questão dos elementos simbólicos da alegoria da caverna e também farei um paralelo com a iniciação de modo geral, e depois eu vou entrar um pouquinho a respeito da iniciação maçônica. Mas, num quadro geral, para aqueles que querem se aprofundar um pouco mais na alegoria da caverna ou ainda não conhecem a respeito da alegoria da caverna, do mito da caverna de Platão, fica o convite para você me acompanhar até o final dessa aula. Não vou me estender em me apresentar. Alguns vídeos eu coloquei meu currículo e também na própria plataforma Loja de Instrução você pode ter acesso, mas eu sou mestre maçom, também frater Rosa Cruz da Mork e da Societas Rosacruciana, e um estudioso dos conhecimentos místicos, principalmente do hermetismo, em linhas gerais. Bom, não vou me estender, como eu falei na apresentação, vamos direto aqui para o conteúdo que interessa. Tá? Então, alegoria da caverna e iniciação maçônica. Coloquei aqui uma imagem interessante para a gente já começar a refletir. E um dizer bem interessante, né, que Platão trouxe, tente mover o mundo, mas comece movendo a si mesmo. Então, esse dizer, ele não está aqui na apresentação, mas depois na versão do PDF você vai poder encontrar nesse material. Mas por que eu escolhi essa citação do Platão, né, de tente mover o mundo, mas comece movendo a si mesmo? Tem a ver com a questão do próprio conhecimento, né, da própria aprendizagem, do próprio aprendizado que nós, enquanto seres humanos, devemos buscar, né, como buscadores, esse aprendizagem, esse conhecimento, mas não só o conhecimento em si, mas a prática, né, desse conhecimento para que nós evoluímos enquanto seres humanos, né, buscando sempre ser uma pessoa melhor para primeiro nós mesmos, para depois para a nossa sociedade, para nossos familiares, para os nossos amigos, para os nossos filhos, para as nossas esposas, esposos, enfim. Por isso que ele fala, né, antes de você querer mudar o mundo, antes de você querer ajudar as pessoas, antes de você querer influenciar de forma positiva, primeiro faça isso internamente, né? Faça isso dentro de você, faça isso com você primeiro, porque depois o resto é dado, né? O resto ele caminha, ele vem, né? Conforme você vai aprendendo a se enxergar, né, internamente. Dito isso, então, falar um pouquinho a respeito de Platão, tá? Aqui a frase, eu achei que não tivesse colocado, mas está aqui, né? Tente mover o mundo, mas comece movendo a si mesmo. Então, vou falar um pouquinho de Platão. Platão, vou voltar aqui, ó. Aí. Platão, então, ele se chamava Aristócles, tá? Então, ele tinha um outro nome, na verdade, né? Ele não se chamava Platão, né? O nome de batismo dele é Aristócles, tá? Ele nasceu em Atenas no ano de 1428 a.C. e é falecido em 348 também a.C. Tá? O apelido dele, né, como eu havia falado, então Platão, na verdade, é um apelido, foi conferido ao filósofo em sua juventude por causa dos seus atributos físicos.
por serem um homem forte, de ombros largos e de palavra, né, que é a palavra que corresponde em grego, Platon, né, significa omoplatas largas, né, ou costas largas, ombros grandes, né, então ele era bem de uma constituição física larga, né, grande. E Platão ele era filho de uma família influente politicamente na Grécia, e Platão era descendente de Solon, um dos legisladores estadistas de maior destaque na política ateniense. E entre 409 a 404, tá, Platão lutou na Guerra do Peloponeso, período final das batalhas entre Atenas e Esparta. Tendo sido derrotado, Esparta, né, derrotou Atenas, Platão vivenciou o período denominado de tirania dos 30, quando o regime democrático ateniense deu lugar à tirania oligárquica dos modelos espartanos. O que mais de interessante, né, que a gente pode trazer aqui? O Platão ele conheceu o filósofo Sócrates, pensador, que foi seu mestre iniciador na filosofia, mentor intelectual e amigo em Atenas. A influência de Sócrates sobre Platão é tão grande que a maioria dos textos deixados por Platão é feita de diálogos entre Sócrates e um personagem principal, né? Que, na verdade, o Sócrates ele está sempre participando desses diálogos como personagem principal. Em 388 a.C., 11 anos após a morte de Sócrates, Platão fundou a sua escola filosófica, a Academia. Por ser ateniense, o filósofo tinha direitos civis garantidos e podia adquirir terrenos na cidade. Ele escolheu um terreno no interior do Parque Academia, dedicado ao herói grego Academos. Um lugar onde os jovens se reuniam para discutir política e praticar exercícios físicos. A academia era uma espécie de retiro tranquilo e politicamente efervescente dentro da cidade, tendo uma vasta área verde e 2 templos. Então era um lugar onde, né, os jovens iam não só trabalhar a questão do corpo, mas também trabalhar a questão da mente, né? O corpo e mente sendo trabalhados de forma conjunta. E é importante a gente trazer um pouco esse histórico do Platão, até para quem ainda não conhece, possa se interessar um pouco mais sobre a vida, né? Eu trouxe aqui algumas pinceladas a respeito de Platão. Na verdade, existe muito mais sobre a vida de Platão interessante que a gente pode estar comentando, mas como o intuito aqui é eu ir direto ao Alegoria da Caverna, né? Não é uma aula sobre Platão, mas sobre uma das obras de Platão. Então eu resolvi só tirar esses excertos assim para ilustrar um pouco a respeito de quem foi, né? Quem era Platão, para que depois a gente possa, depois dessa contextualização, entrar de fato na Alegoria da Caverna. Eu trouxe uma obra bem interessante, tá? Que eu acho que ilustra um pouco a Alegoria da Caverna, e também faz uma brincadeira, né, com relação a você ter o conhecimento e ser ignorante do conhecimento. Essa obra do pintor Rafael Sanzio, que viveu por volta de 1483 a 1520, o nome da obra é Causarum Cognitium, mais conhecida como a Escola de Atenas, tá? Ela é uma obra em um afresco e que aparece no centro, tá? Platão e Aristóteles. Platão segurando o Timeu, aqui embaixo, tá? E também ele está apontando para o alto. E o Aristóteles, tá? Ele está segurando a Ética e sua mão está na horizontal, tá? E aqui no caso, só para reforçar, ó, aqui estão as identificações, né? Aqui no caso do Platão, tá? Aqui a gente tem identificado o ideal do mundo inteligível,
né? Ele apontando para cima. E aqui do Aristóteles a gente tem a representação do que seria a representação do terrestre, do mundo sensível, tá? Então depois a gente vai ver um pouco a respeito dessa teoria das ideias, né, do mundo das ideias de Platão, que também vai ajudar a gente a entender um pouco o que seria a alegoria da caverna. Vamos continuar. Então aqui, ó, no próximo, a gente já tem um pouco do que seria esse ideal platônico, tá? Então aqui eu tenho um mundo inteligível e um mundo sensível. Então para Platão ele dividia, né, o mundo em duas partes, né? Um mundo superior, um mundo ideal, o mundo das ideias, né? O mundo da verdade, que seria o trajeto da elevação do bem, né? Saindo do mundo sensível, subindo para o mundo inteligível, que seria o plano sutil, o plano onde as coisas que depois vão se materializar no mundo sensível, no mundo terrestre, terreno, são criadas, né? Então, antes de existir qualquer coisa no mundo físico, para Platão, isso já existia no mundo sensível, né? No mundo inteligível das ideias. Tá? Então seria esse o mundo superior. E o mundo sensível, que seria o mundo inferior, a ilusão, né? A sombra, que Platão depois vai trazer ali na alegoria, e obtido pelos sentidos dos corpos, né? O mundo material, o plano físico, né? Onde a gente consegue interagir ou enxergar através dos nossos sentidos, né? Do nosso corpo. Diferente do mundo inteligível, tá? Que seria um plano sutil, um plano das coisas, né? Sobre as coisas. Então, por exemplo, antes de você ter uma cadeira, para Platão, essa cadeira precisaria primeiro ser concebida enquanto cadeira no mundo das ideias, né? No plano inteligível, para depois o marceneiro conseguir materializar ela no mundo físico, tá? No mundo terreno. Então, por que eu estou trazendo esse idealismo platônico, tá? Porque o que é a alegoria da caverna? Nada mais é que o Platão, para poder explicar esse conceito, né, do mundo das ideias, do mundo inteligível, do mundo sensível, ele criou essa alegoria chamada, né, alegoria da caverna. Então, para conseguir, através de uma história, explicar esses conceitos. Então você vai perceber que, quando a gente entrar de fato na parte histórica, na parte do conto, na verdade, né, da alegoria, esses elementos vão estar de forma fantástica dentro dessa alegoria, né, e para que isso se passe de uma forma mais palatável, mais fácil das pessoas entenderem, né? E a gente sabe que uma das formas mais fáceis de você passar uma mensagem, né, e também prender a atenção das pessoas é através de histórias, né? Então, desde lá dos tempos primordiais nossos, a gente sempre passou esse conhecimento através de histórias, né? E Platão não iria fazer diferente, tá? Fazendo um pouquinho agora, entrando um pouquinho só rapidamente para falar a respeito, né, da obra de Platão. Claro, eu não vou entrar em detalhes, depois fica aí a lista para você ter contato, né? Você depois na internet você consegue muito material, tá? Com relação aos escritos, tá, de Platão. Mas a maior parte dos escritos de Platão é composta pelos diálogos socráticos, então, e que seu mestre Sócrates, né, que é a figura central. E, em geral, os diálogos falam sobre um determinado tema, mas sem grandes delimitações ou especificações, podendo falar sobre outros assuntos, né? Temos conhecido hoje 35 diálogos deixados por Platão. Então, aqui tem os considerados, né, aqui na lista são os considerados escritos de Platão, e tem também aqui os que não dá autoria a Platão, né, segundo a maior parte dos estudiosos,
Tem alguns aqui identificados, e também os que não é geralmente aceitos pelos estudiosos e somente trechos que são comprovados da sua autoria. Então, trouxe aqui esse recorte para daí, caso você queira ter um contato mais aprofundado a respeito da obra de Platão, que vale muito a pena. Claro, não é uma leitura fácil, né? Mas eu acho que vale sim a pena estudar um pouco mais a respeito do que o Platão trouxe, né, deixou de herança para nós. Vamos continuar. Então aqui tem o trecho da República de Platão, da qual a gente tem encontra-se a alegoria da caverna, tá? É no livro A República, tá? Aqui só a título de curiosidade, na ilustração aqui um manuscrito que tem um trechinho aqui da República. E vamos então começar a falar um pouquinho a respeito dessa obra, tá? Também não vou entrar em detalhes com relação à República, mas é mais a título de contextualização, tá? Então, a República ela foi escrita mais ou menos por volta de 380 a.C. A obra é dividida em 10 livros, todos escritos na forma de diálogos, em que Sócrates ocupa o lugar de personagem principal. Então, por meio desses diálogos, o Platão ele apresenta suas teses sobre a política e o que ele considera como justiça enquanto conceito puro, eterno e imutável. Tá? Uma das mais comentadas passagens dessa obra está localizada no livro sétimo, na qual Platão apresenta sua então comentada alegoria da caverna, né? A respeito da condição humana. Tá? Então, seguindo com relação à própria alegoria, antes, né, de a gente entrar propriamente na alegoria da caverna, eu trouxe aqui uma definição interessante de mito, né, já que muito se chama de mito, alegoria da caverna, do Joseph Campbell, que ele afirma que os mitos são histórias que têm como função principal guiar o espírito humano. Sua obra nos convida a ser como aquele herói que parte em busca de algo que vai melhorar para sempre o mundo em que vivemos. Então, fazendo um pouco daquela citação que eu coloquei no início, né, da nossa aula. Antes de você mudar o mundo, mude a si mesmo. Então, antes de o herói conseguir mudar o mundo, né, conseguir vencer as provações, né, as missões postas, né, por ele para ajudar um bem maior, ele primeiro precisa se mudar, né? Ele precisa tirar as cascas, né? Tirar essa pele, essa roupa, para que ele possa promover uma transformação também no exterior. Então, os mitos trazem essa ideia, né? De contar uma história onde eu tenho uma função de explicar o mundo ao meu redor, né, e ao mesmo tempo trazer essa ideia de evolução da condição humana. Bem interessante. Na parte, né, sobre a parte da filosofia, então é um método de interpretação aplicado por pensadores gregos, pré-socráticos, estoicos, aos textos homéricos, por meio do qual se apresenta descobrir ideias e concepções filosóficas, embutida figurativamente nas narrativas mitológicas. Né? Então, aqui, para a filosofia, existe esse método de interpretação, né? Que aí você vai trazer a parte mítica, né? A parte alegórica, para poder ilustrar essas narrativas. Tá? Fica mais a título aí de conhecimento e curiosidade. Tá? Então, vamos direto aqui ao que interessa, que é falar a respeito da alegoria da caverna.
como é que é essa história da alegoria da caverna? Coloquei essa imagem, tá? Que eu achei na internet, eu achei interessante, porque ela ilustra bem todo o processo, tá? Da alegoria. Então, Platão fala que existia uma caverna, né? Ele conta a história de uma caverna, onde existia um povo que vivia dentro dessa caverna, então eles não conheciam o exterior dessa caverna, nunca foram para fora, né? Então, para eles só existia esse lugar, esse mundo, né? Esse ambiente que é dentro da caverna, e eles viviam de uma forma bem peculiar. Existia um muro onde esse povo era acorrentado, era preso a esse muro. Então você não podia se mover, não podia se levantar. Então, basicamente, você ficava preso ali. E o que mantia entretido, né, que mantia o nível de atenção dessas pessoas eram as sombras que elas viam projetadas na parede do outro lado da caverna. Então, tudo que esse povo conhecia era justamente o que era projetado nessa parede da caverna. Então, várias figuras, imagens. Então, toda a relação de conhecimento era basicamente aquilo que eles conseguiam enxergar, né? Que era projetado no outro lado da parede. Então, aqui na gravura ilustra bem, né? Alguns presos aqui no muro e as imagens sendo projetadas aqui, as sombras, né? Sejam projetadas no outro lado da parede. Então, para esse povo, basicamente, eles não tinham conhecimento de mais nada, né? Então, eles basicamente só sabiam o que era projetado. E existiam os amos da caverna, que eram os que controlavam esse povo preso, que se incumbiam de projetar essas imagens, tá? Essas sombras, para que esse povo ficasse entretido. Né? E como é que eles projetavam? Existia uma fogueira, né, no fundo, e a sombra, né, da questão da luz batia nos objetos e essa sombra era projetada na parede. Então, de certa forma, o que os amos, né, estavam fazendo aqui? Basicamente criando esse conteúdo, né, criando essa relação de entretenimento para que a atenção do povo acorrentado ficasse exclusivamente fixada nessas imagens, nessas sombras, né, projetadas na parede. Tá? Eu ainda não estou entrando na parte simbólica, claro que algumas coisas, né, eu acabo falando um pouquinho, mas depois a gente vai ver esmiuçar um pouco mais essa parte, esse simbolismo de cada elemento dentro da alegoria. Tá? E um belo dia, tá? Um belo dia, uma pessoa desse grupo acorrentado começou a se questionar se a vida era realmente só essa, né? Se só existia sombra, se só existia esse tipo de lugar. Essa pessoa ela acabou começando a se despertar de certa forma e entender e se questionar a respeito da sua condição, né? Que é volto àquela frase inicial, né? Conectando aquela frase inicial, né? Antes de você mudar o mundo, mude-se a si mesmo. Então ele começou a despertar para entender um pouco mais a respeito da condição dele dentro daquele lugar. Ele começou a se questionar, mas por que a gente está preso? Né? Por que os nossos braços, as nossas pernas são presas? Por que eu não posso caminhar? Né? Por que eu não posso usar esse corpo aqui que eu tenho? Por que eu só preciso ficar olhando essas coisas que aparecem, né? Essas formas que aparecem aqui na parede da caverna? Será que não tem outra coisa além disso?
E nesse despertar ele começa a conversar com as outras pessoas ali da caverna, só que os demais falam para ele não, que ele está viajando, que não existe nada além da caverna, a caverna é isso aqui mesmo, né? E para que ele também não incomodar os demais com bobagens, porque os amos da caverna podem, né, de certa forma, escutar isso, né, e ter algum problema, caso, né? Apesar que eu acho que eles na própria história não existia muito esse conhecimento dos amos, tá? Mas de qualquer forma o povo ali acorrentado falava que essa pessoa estava viajando para ela parar de incomodar, porque eles estavam querendo prestar atenção nas sombras projetadas, né, nas imagens projetadas. E claro que toda vez que se tinha esse comportamento mais rebelde, os próprios amos da caverna criavam novas alegorias, novas sombras, né, novos objetos para que as pessoas ali ficassem impressionadas com algo novo e ficassem de novo, mais uma vez, com a sua atenção presa, né, e essa rebeldia abafada. Né? A gente não precisa ir muito longe para entender como é o nosso mundo, né, vive essa alegoria o tempo inteiro, né? Pensando na grande mídia, pensando nas redes sociais, pensando na relação que a internet traz, né, com as pessoas, né, como as pessoas utilizam essas tecnologias hoje e como elas também nos escravizam, né, nos tornam escravos dos amos da caverna. Né? E quem são os amos da caverna? Né? A gente também pode fazer depois essa discussão, né? Levantar essa discussão. Mas voltando aqui para a história, então cada vez que surgia um momento de rebeldia, aparecia um elemento novo para que a atenção se renovasse e aquele povo ficasse de fato preso ali sem ter essa necessidade de descobrir algo novo, né? Mas esse rapaz ele insistiu muito, né? E de fato ele foi quase que excluído, né, do grupo por ter tido esse tipo de comportamento. E ele resolve, então, ele consegue de alguma forma sair dos grilhões, né, quebrar os grilhões ali do que prendia ele no muro, e ele foge, tá, daquela área da caverna. E ele começa, né, a seguir um caminho, né, muito árduo, muito tortuoso, muito difícil, tá? Para fugir ali do ambiente onde ele está. Claro, né, ele nunca usou as pernas e as mãos, nunca precisou, né, nunca precisou de fato enxergar direito, até porque ele enxergava pouco, né, pela baixa luminosidade que a caverna proporcionava. Então ele teve muita dificuldade no início, até acostumar as pernas, os braços, né, acostumar um pouco o olho, para que ele consiga cada vez mais seguir esse caminho até encontrar a saída da caverna. E depois de uma luta muito grande, um esforço muito grande, né, então aí vem a questão, né, da mudança do herói, né, da jornada do herói, que isso é um outro ponto que eu vou trazer ali mais para o final da aula. Ele consegue, enfim, chegar até a saída da caverna, e quando ele sai, ele fica completamente cego por um certo momento. E porque a luz era tão grande do sol, né, no ambiente aberto, que ele praticamente quase nunca precisou usar os olhos de fato, né? Aquilo para ele foi algo que incomodou demais, então por um breve momento ele se sentiu cego e aos poucos ele foi de fato recuperando a visão e foi se acostumando com aquela claridade, né? com aquela luminosidade. Né? Já dá para dar um spoiler aí sobre iniciação, né? Principalmente na parte maçônica. Então é interessante, né?
como a gente participa e tem contato com coisas que lá no passado, na antiguidade, já se eram pensadas e já se trazia essa ideia, né? E aí o rapaz, ele acostuma com o olho e olha e vê que tem um mundo completamente diferente e novo diante dele, né? Que não é um mundo onde ele está preso, acorrentado, é um mundo onde ele pode caminhar, ele pode ter um certo livre-arbítrio, né, para onde ele quer ir. É um mundo onde não existe só sombras, mas luz. E um mundo belo, né, onde tem outros seres habitando, animais, né, outros seres iguais a ele também. E ele fica maravilhado com aquilo e ele pensa o seguinte: pô, mas se realmente então existe um mundo novo, existe um mundo diferente, pô, eu não posso deixar os meus irmãos, né? Não posso deixar os meus amigos, né? As pessoas que viviam comigo lá na caverna, lá presas, acorrentadas. Eles precisam saber que existe uma outra forma de viver e eu preciso ajudá-los. Então eu vou lá tentar libertar eles para trazer eles aqui para o mundo novo, né? Para esse lugar novo. E aí, mais uma vez, né? Antes de mudar o mundo, mude a si mesmo. Então ele conseguiu passar por essa jornada, né? Ao ponto dele chegar e compreender o que ele precisou, né? Passar para descobrir esse mundo novo, para daí sim, agora eu tenho condição de ajudar alguém. Antes eu precisava passar por essa aprovação, né? Por esse trajeto, para que depois eu consiga ter de fato condições para ajudar o próximo. E aí ele volta para a caverna. Então imagina, né? Ele passou todo um perrengue, toda uma dificuldade para subir, para sair da caverna. Então ele volta de novo, passa por bastante dificuldade de novo para descer e encontrar o caminho, né? Só que agora mais experiente, então é interessante reforçar isso, né? Quando ele volta, ele já volta sabendo de alguns perigos ao longo do trajeto, então ele já está mais preparado, né? Para poder fazer esse trajeto, que não é a primeira vez que ele faz. E aí ele consegue chegar até, de novo, aqui o ambiente onde o povo dele vive e começa a falar a respeito daquilo que descobriu. Ó, consegui fugir, me libertar, pô, ter um mundo novo, diferente, isso aí, não é só isso aqui é uma prisão, né? A gente está aqui aprisionado. E ele fala e as pessoas riem, falam que ele é maluco, que ele tá maluco, que ele tá inventando história, né? Então, né, mais uma vez a gente pode fazer um paralelo aí com os dias atuais, a gente vê o comportamento das pessoas como são. E as pessoas começaram a rir, a fazer chacota dele por não acreditar, por achar que ele estava ali inventando uma história, querendo chamar atenção, né, querendo aparecer. E aí não deram bola para ele. Mas uma pessoa, né, uma pessoa daquele grupo, começou a parar, pô, mas peraí, será que esse cara é tão maluco assim? Será que essa pessoa é tão maluca assim? E tá falando só mentira, só bobagem? Não, deixa eu ouvir um pouco mais, né? E começou a escutar essas histórias, né, que ele contou do que ele descobriu durante todo o trajeto até chegar fora da caverna. E essa pessoa se interessou e se interessou tanto que ela resolveu, pô, mas eu acho que vale a pena dar o crédito para ele e vamos ver o que vai acontecer. Eu quero pegar essa jornada com você de novo para descobrir, para encontrar, para ver se isso realmente é verdade. E aí ele consegue convencer, tira os grilhões, né, a corrente desse rapaz, né, dessa pessoa, e mais uma vez ele faz o trajeto com
agora acompanhado, né, até a saída da caverna. E, claro, né, essa pessoa que está acompanhando, ela passa por dificuldades, claro, porque ela também nunca usou as pernas, nunca usou os braços, né, nunca precisou usar os olhos direito. Ela passa por dificuldade, mas não tanto quanto o primeiro desperto a sair da caverna, né? Porque ele já tem ajuda do primeiro, então ele já vai. O primeiro já fala para ele: ó, não vai por aqui, vem por aqui, segue essa trilha, né? Lá é perigoso. Então a pessoa ela já vai subindo e passando por esse trajeto já com uma curva de aprendizado maior, né? E aí a gente tem a primeira relação de mestre e aprendiz, tá? Se sendo estipulada, né? Sendo criada aí. E depois, aos poucos, né? Existem outras pessoas que vão também despertando naturalmente, vão querendo sair da caverna, e outros também que posteriormente são despertos, eles vão descendo e tentando libertar os demais para mostrar que existe uma outra forma. Então aí eu tenho essa cadeia de aprendiz, né, e mestre, né, mestre e aprendiz. Então a história da alegoria da caverna é essa, tá? Claro que vale a pena ler de fato, né? Pegar lá a República, tem em livraria, tem comprar na internet, você consegue comprar, legal você ler. Mas eu quis contar de forma resumida aqui, eu coloquei acrescentei algumas pitadas com relação à minha forma de contar a história, obviamente, né? Não é 100% Platão, obviamente, mas eu também não queria ler aqui para você a alegoria, porque eu acho que ia ficar enfadonho. Eu achei mais interessante colocar uma imagem e apresentar a história. Então, com base agora na alegoria, a gente já conhece, então, como é que, em linhas gerais, do que se trata a alegoria. Agora eu vou traçar alguns paralelos aí, algumas coisas para a gente começar a refletir. Tá? E um ponto bem legal para a gente entender um pouco mais a respeito, né, da alegoria é usar algumas referências mais atuais que a gente tem, que beberam muito da alegoria da caverna, e um deles que eu acho que é uma referência muito boa, que é o Matrix, tá? O Matrix 1, tá? De 1999. Eu tirei aqui um trechinho para ilustrar, né, para fazer esse paralelo com uma referência moderna que bebe muito da alegoria da caverna, é o filme Matrix 1. Tá? Então eu selecionei aqui o trecho do momento em que o Morpheus apresenta, né, a opção para o Neo, para o Thomas Anderson, se ele quer, né, a famosa cena da pílula vermelha ou azul. Eu imagino. E devo estar se sentindo um pouco como Alice, escorregando pela toca do coelho. Eu acho que sim. Vejo isso em seus olhos. Você é um homem que aceita o que vê, porque pensa estar sonhando. Ironicamente, não está muito longe da verdade. Você acredita em destino, Neil? Não. Por que não? Porque eu não gosto da ideia de não poder controlar a minha vida. Eu sei exatamente o que quer dizer. Desde que eu diga por que está aqui. Está aqui porque sabe de uma coisa. Uma coisa que não sabe explicar, mas você sente. Você sentiu a vida inteira que há alguma coisa errada com o mundo. Você não sabe o que é, mas está ali, como uma farpa em sua mente, deixando-o louco. Foi essa sensação que o trouxe a mim. Você sabe do que eu estou falando? Matrix? Você quer saber o que é Matrix?
Matrix está em toda parte. Está à nossa volta. Mesmo agora, nesta sala aqui. Você a vê quando olha pela janela ou quando liga a televisão. Você a sente quando vai trabalhar, quando vai à igreja, quando paga seus impostos. É o mundo que acredita ser real para que não perceba a verdade. Que verdade? Que você é um escravo, Neo. Como todo mundo, você nasceu em cativeiro. Nasceu numa prisão que não pode ver, sentir ou tocar. Uma prisão para a sua mente. Infelizmente, não se pode explicar o que é Matrix. É preciso que veja por si mesmo. Esta é a sua última chance. Depois disto não haverá retorno. Se tomar a pílula azul, fim da história. Vai acordar em sua cama e acreditar no que você quiser. Se tomar a pílula vermelha, fica no País das Maravilhas. E eu vou mostrar até onde vai a toca do coelho. Lembre-se, eu estou oferecendo a verdade, nada mais. Venha comigo. Ok. Ótimo. Então, tá claro, né, a relação que o Morpheus fala pro Neo da questão da Matrix, que seria a caverna, né, e que ele nasce num lugar onde ele é um escravo, né, um escravo para sua própria mente. Então ali já dá os indícios, né, a respeito da relação da alegoria da caverna, traz, na verdade, no Matrix 1, a própria alegoria da caverna, né? A próprio filme Matrix, ele fala a respeito da alegoria da caverna, claro, de uma forma moderna. Por isso que esse filme é uma referência muito boa para quem quer entender um pouco mais a respeito da alegoria da caverna. Se você ainda não viu o filme Matrix, eu aconselho que você veja ou reveja, que caso você já tenha assistido, mas assista com um olhar um pouco mais sensível, um olhar agora um pouco mais crítico com relação ao que você está assistindo, né? Em termos da história, dos diálogos, enfim, do próprio cenário também. Você vai entender que tem bastante elemento interessante ali, filosófico para você analisar, enfim, né, refletir. Mas vamos continuar aqui. Aqui. Eu trouxe mais uma vez a pintura do Rafael para trazer um pouquinho essa brincadeira, né? Claro que isso é uma interpretação minha, mas eu acho que os criadores provavelmente tiveram um pouco dessas sacadas também, onde na própria pintura eu tenho o vermelho, né? Que é o despertar, né, do mundo das ideias, né? Que seria a parte divina, e o azul, que seria a parte terrena, né? Seria o mundo das sombras, o mundo dos sentidos, né? Que você fica escravo dos sentidos. E aí tem essa brincadeira fazendo essa analogia com a pintura. Tem aqui coloquei aqui um pouco mais de detalhe, né, para a gente ver. Então, aqui eu tenho o Platão e Aristóteles. E aqui, né, a brincadeira da pílula vermelha e da pílula azul, né? Coincidência? Não sei, mas fica aí para a gente refletir e entender as relações, né,
ver como as coisas são construídas, tá? Trouxe aqui também mais um trechinho do filme explicando, né, um pouco o que é a caverna, né, o que é Matrix. Então acho que vale a pena também a gente ver rapidamente aqui. Não vou botar tudo, mas só para... É a construção. É o nosso programa carregando. Podemos baixar qualquer coisa, de roupas, a equipamentos, armas, treinamentos simulados, qualquer coisa de que necessite. Estamos dentro de um programa de computador? É tão difícil de acreditar. As roupas diferentes, os plugs nos braços e na cabeça sumiram. Seu cabelo mudou. Sua aparência agora é o que chamamos de autoimagem residual. É a projeção mental do seu eu digital. Isto não é real? O que é real? Como se define real? Se você se refere ao que pode sentir, cheirar, provar e ver, então real são apenas sinais elétricos interpretados pelo seu cérebro. É o mundo das sensações, né? O mundo físico, terreno. Este é o mundo que você conhece. O mundo como ele era no final do século XX. Ele existe hoje apenas como parte de uma simulação neurointerativa que chamamos de Matrix. No caso, as sombras, né? Então eu tenho aqui as sombras fazem esse papel, né? Você tem vivido em um mundo de sonho. Este é o mundo como existe hoje. Bem-vindo ao deserto do mundo real. Temos somente pedaços de informação, mas o que sabemos com certeza é que no início do século XXI, toda a humanidade se uniu para celebrar. Nós nos maravilhamos com a nossa própria grandeza quando criamos IA. IA? Inteligência artificial. Uma consciência singular que gerou uma raça inteira de máquinas. E aí, a gente tem os amos da caverna, né? Que poderia fazer a analogia aos amos da caverna. Mas também é legal que ele traz essa ideia, né? De quando você está imerso na ilusão das sombras, o que você tem de fato de real é algo fragmentado, né? É algo superficial. Hoje se fala muito da modernidade líquida do Bauman, né? Da superficialidade das relações, dos relacionamentos, das interações das pessoas, inclusive com relação aos seus próprios, às suas próprias profissões, os seus próprios trabalhos. Então, a gente acaba chegando nesse deserto do real, né? Onde tudo, na verdade, a realidade é deserta, mas o que nos move é a ilusão, né? Então, eu gosto muito desse filme porque ele ajuda a gente a entender um pouco essa alegoria, tá? Eu não vou colocar tudo até o final, mas e fica também aí a reflexão com relação à própria inteligência artificial, né? Que agora está na moda. Não sei quando que você está vendo esse vídeo, mas no momento que eu estou gravando ele, a questão das inteligências artificiais estão em grande crescimento, né? Principalmente ali ChatGPT, o Bard do Google, né? Eu não sei como elas estarão quando você assistir esse vídeo, mas fica aí também a reflexão, né? Aí é um assunto para uma outra aula bem interessante também que a gente pode depois mais para frente tá gravando, né? Tá criando aqui para vocês aqui do Loja de Instrução, tá? Eu não coloquei esse trecho, mas tem um trecho também que eu acho bem interessante, que quando o Neo desperta,
tá? Ele é fraco, né? Ele não tem força nas pernas, nos braços, ele não mal consegue enxergar. E aí ele está numa maca recebendo ali um tratamento que parece que é uma acupuntura, né? É parecido com uma acupuntura. Acho que até eles fazem essa, né? Os diretores fazem essa referência com a acupuntura. Tem muita referência, muito easter egg esse filme. Vale a pena mesmo assistir. Só que com calma, né? Não como entretenimento, mas como um filme filosófico. E aí ele fala, né? O Morpheus ele fala pro Neo, não se preocupe, descanse, tudo no seu tempo, né? Você quer sair agora, se mover, mas você nunca precisou usar suas pernas nem braços e você nunca precisou enxergar de fato, de verdade. Né? Então é a mesma coisa ali a pessoa saindo da caverna, né? Por que ela tem tanta dificuldade? Porque ela nunca usou os braços nem as pernas, né? Então como é que ela vai subir, né, escalar uma caverna sem ter precisado usar, né, o corpo dela para isso? Então eles fazem também essa referência da alegoria da caverna muito interessante. Tá? E por último, uma outra referência também interessante para que você possa tá tendo contato, que é o Show de Truman. Tá? O Show de Truman também ele é uma versão da alegoria da caverna. Tá? Eu vou colocar aqui um trechinho, caso você ainda não tenha assistido, assista, vale muito a pena também o Show de Truman com Jim Carrey. Tá? É um filme, acho que um dos melhores filmes que eu já vi dele, inclusive. E trata justamente, né, essa questão do controle, né, de você viver uma vida de sombras, né, não enxergar a realidade, que é tudo isso que a gente está vendo aqui na alegoria da caverna. Tá? Vou soltar aqui um trechinho. I'm not gonna make it. You're gonna have to go on without me. No way, mister. You're going to the top of this mountain. Broken legs and all. Aí a referência, né? If you found out that your life is a television show, all your friends, your family, your expectations, your love, broadcasted 24 hours a day to the whole world. So we accept the reality of the world with which we're presented. It's as simple as that. The whole life exposed. It's the story of Truman. There's nothing fake about Truman himself. No scripts, no cue cards. It isn't always Shakespeare, but it's genuine. It's a life. Ok. Então, fica aí também a referência. Claro que o Show de Truman a gente consegue também fazer algumas outras pontes, né? Pensando na questão do Big Brother, questão da exposição, da mídia, né? E é interessante também para a gente refletir um pouco, né? Até que ponto a forma como eu lido com a minha vida, né? Que eu lido com as minhas pessoas, os meus gostos, né? As minhas vontades, os meus objetivos, né? As minhas ações são de fato minhas, né? São de fato algo que realmente, verdadeiramente eu almejei, eu projetei, eu quis, né? Ou foi algo que foi introjetado, né, no meu comportamento e sem eu perceber eu vou só reproduzindo algo que na verdade é benéfico para outros, né? Então faz a gente refletir um pouco com relação ao nosso, né, a nossa própria vida, né? Será que o que eu faço nas redes sociais, a roupa que eu visto, a cor que eu gosto, a comida que eu como, será que isso é de fato genuinamente meu, do Daniel? Ou será que eu, por ter sido exposto a uma quantidade excessiva de informação, de publicidade, né, de comportamentos que não necessariamente fazem parte do que genuinamente eu poderia ser, né? Até que ponto também esse genuíno, né, a gente consegue enxergar esse genuíno,
Aí vem um pouquinho a discussão do livre-arbítrio, mas não é esse o propósito direto aqui. Mas até que ponto, né, a gente de fato não está sendo uma marionete, não está sendo manipulado, a gente não está preso a uma determinada caverna. E depois, no finalzinho aqui da aula, eu vou trazer uma reflexão que justamente vai falar um pouco sobre isso, tá? Né? Das muitas cavernas que a gente habita sem saber, tá? Mas vamos continuar aqui. Agora vamos para a parte da visão simbólica, micro e macro, tá? Da alegoria do mito da caverna. Isso é importante, só a gente, né, entender cada símbolo, cada elemento é bacana para entender um pouco mais, se aprofundar um pouco mais nessa alegoria. Então vamos lá. Primeiro a gente tem a caverna, tá? Obviamente, né? Então a caverna ela representa o mundo percebido pelos sentidos, que Platão considerava ser uma versão sombria e limitada da verdadeira realidade. Também simboliza a ignorância humana e a dificuldade em aceitar novas ideias. Então, é aquilo que a gente viu ali na referência também do filme Matrix. Tá? O que mais? Os prisioneiros. Então, claro, algumas coisas eu já expliquei também um pouquinho lá na frente, mas eu acho que vale a pena agora a gente ir separando os elementos. Né? Os prisioneiros eles simbolizam, então, as pessoas que estão cegas para a realidade superior, vivendo em um estado de ignorância. Então, grava essa palavra aí, ignorância. Eles estão acostumados com sua situação atual e têm medo de mudar, o que também pode ser interpretado como uma crítica de Platão à complacência humana. Tá? Então, isso a gente já viu um pouco a respeito, né, da situação dos prisioneiros, mas também um pouquinho, daqui a pouco a gente vai voltar nessa questão da ignorância. Tá? As sombras da parede, então, elas representam a percepção que as pessoas têm da realidade com base em sua experiência limitada. As sombras são a realidade para os prisioneiros, do mesmo modo que as pessoas muitas vezes aceitam a realidade que lhes é apresentada sem questionar. Então isso a gente vê muito nos dias de hoje. E depois, mais para o final da aula, eu vou trazer uma reflexão bem interessante, que é quais as nossas cavernas que a gente conseguiu de fato se libertar, né, sair, e quais as que a gente ainda está preso. Né? Claro que as que a gente está preso, obviamente, isso é muito mais difícil a gente perceber e reparar. Tá? Mas aí é que vem a questão da ajuda do terceiro, né, do externo, né, da relação mestre-aprendiz, mestre-discípulo. Tá? Por isso que é importante a gente ter a ajuda de outras pessoas. Tá? Essa jornada não pode ser solitária. Né? Sim, existe uma solitude de você internamente se descobrir, mas ao mesmo tempo a gente só cresce em sociedade, em conjunto, né? Um ajudando o outro. Tá? Depois a gente tem o elemento da tocha da fogueira, que projeta as sombras na parede da caverna, representa a ilusão de conhecimento, né? da pseudo-realidade que é apresentada às pessoas como verdadeira. É um meio de enganar os prisioneiros, né? Alimentando-lhes de uma visão distorcida da realidade. Né? Então ele é uma ferramenta que mostra uma luz, uma verdade, uma falsa verdade. Né? Depois a gente tem os amos da caverna, que são os manipuladores que controlam a tocha e os objetos projetados na parede, que representam aqueles que detêm o poder na sociedade e que têm controle sobre a realidade percebida pelo povo. Esta pode ser uma crítica de Platão a governantes não filósofos, né? E em vez de buscar a verdade, optam por manipular a percepção das pessoas para o seu próprio benefício. Então, olha que interessante, né? Então, a gente tem aí
fazendo um paralelo aí, os governantes, né, as pessoas que detêm o poder hoje na sociedade, quem são? Né? E que ferramentas elas utilizam para esse controle social? Né? Ideologia é uma delas, né? O que é muito hoje comentado, as redes sociais, né? A forma como as redes sociais são utilizadas, a própria internet, né? Fake news, enfim, daria para a gente fazer bastante debate aqui a respeito disso. Trago também um pouquinho disso depois dessa parte aqui na aula, tá? Mas aqui continuando, depois a gente tem o Sol, tá? Que simboliza a verdadeira realidade, a forma do bem, a luz da sabedoria e do conhecimento. É o mundo das ideias que só pode ser alcançado através do uso da razão e não dos sentidos. Tá? Então aqui já é fora da caverna, né? Os elementos fora da caverna. Depois a gente tem a ascensão fora da caverna, que representa então o processo o processo simbólico, né, da jornada do filósofo, que através da razão e da reflexão ele sai da ignorância para a sabedoria. Então, outra palavrinha importante aí, sabedoria, né? A gente falou ali da ignorância relacionada aos prisioneiros, e aqui a gente está falando da ascensão fora da caverna, que é o ato de buscar, né, filosofia, o amor à sabedoria. Então, a busca pela sabedoria, tá? Que o prisioneiro que escapa representa o filósofo que busca a verdade. Depois a gente tem a dor da liberação, né? De você sair, digamos assim, né? O parto de você sair para fora, né, da caverna, se libertar dessa ignorância em busca da sabedoria. Então representa a dificuldade de sair da ignorância e das crenças estabelecidas para abraçar novas verdades. O prisioneiro sente dor ao sair da caverna e olhar para a luz do sol, simbolizando a luta que muitas vezes acompanha o processo de aprendizado e descoberta na verdade. Então, todo o processo de crescimento é dolorido. Isso Platão traz de forma muito bem pensada, elaborada na alegoria da caverna, né? Então, qualquer processo de crescimento, de evolução pessoal, profissional, enfim, exige produz dor, né? Aquela brincadeira dos fisiculturistas, né? No pain, no gain, né? Sem dor não há ganho. Então, mas isso faz muito sentido. Toda vez que a gente consegue dar um passo, né, em termos de evolução, a gente passou por um processo de dor, né? O amadurecimento ele necessita desse processo, né, no aprendizado. E o outro elemento, o retorno, então, à caverna, né, que é a dificuldade do prisioneiro libertado, né, em convencer os outros prisioneiros sobre a verdade da realidade representada, né? E a resistência que os filósofos muitas vezes encontram ao tentar disseminar o seu conhecimento, né? A incredulidade, o ridículo dos prisioneiros remanescentes são um testemunho das barreiras que a sabedoria deve superar para ser aceita. Então aqui o retorno à caverna é a dificuldade que a gente tem de trazer a verdade à tona, né? De desmistificar a sombra, né? Desmistificar esse falso bem-estar, né? Que é apresentado para a sociedade, né? Que a gente vive hoje. Então, esse retorno à caverna é o que a gente tenta, né? Primeiro nos libertar para depois libertar os demais, né? Ajudar no processo de libertação dos demais. E isso professor, aluno, mestre, aprendiz, tem esse papel, né? Fazem esse papel, configuram esse papel. Continuando, então, a gente viu, esses são os elementos principais, tá? Da parte simbólica da alegoria da caverna. Tudo que eu falei aqui, depois você tem acesso a um PDF, a apresentação com mais informações, tá?
não só as que eu projetei aqui, mas informações complementares, que você pode depois olhar com calma. E para finalizar essa parte, eu trouxe aqui uma referência de um vídeo do Brasil Paralelo que faz uma brincadeira com Matrix, só que ele faz uma crítica social. Eu não vou deixar ele inteiro também, mas eu acho que vale a pena só para também dar uma cutucadinha aí e a gente também pensar a respeito, né, usando todo o aprendizado ali da alegoria da caverna, do que a gente viu ali também de reflexão do Matrix, também aplicar no nosso dia a dia, né, aplicar na nossa sociedade, aplicar no nosso meio. Eu acho que é importante para a gente só não ficar apenas no conhecimento em si, né? Mas ele tem que se tornar prático, né? A filosofia pela filosofia ela não se sustenta, né? A gente busca a verdade, busca a sabedoria com o intuito de evolução, né? De ser um ser humano melhor. E para ser um ser humano melhor, eu preciso também atuar, né? Essa filosofia ser uma filosofia prática, tá? Mas vamos lá. Deixe que eu te diga por que você está aqui. Você está aqui porque não se conforma com as coisas à sua volta. Você não sabe explicar, mas sabe que está alguma coisa errada com o mundo. As coisas não estão normais e você não sabe a quem recorrer porque tem a sensação de que é o único que está incomodado, mas não. Somos milhares, milhões despertando dela. Da Matrix? Você quer saber o que é a Matrix? Aham. A Matrix está em toda parte, está à nossa volta, está nas salas de aula, desde o primário até as universidades. Você a vê quando vai ao cinema, você a ouve nas músicas, ela está nas novelas, nos jornais que você acha que são verdadeiros. É a história do mundo que você acredita ser real para que você não veja a verdade. Que verdade? Que você é um escravo. Escravo de notícias falsas, escravo de seus professores que te enganaram desde que era criança. Assim como todo brasileiro, você nasceu numa prisão, um marxismo cultural que você não consegue mais distinguir ou perceber, uma prisão para a sua mente. Infelizmente não adianta explicar o que é Matrix se você não quiser entender. Se tomar a pílula vermelha, fim da história. Você vai acordar na sua casa assistindo o encontro com a Fátima Bernardes e ouvindo Pablo Vittar. Se tomar a pílula azul, sua mente será aberta e você vai descobrir um Brasil paralelo. Eu estou lhe oferecendo a verdade. Que lugar é esse? Tá tudo vazio, não tem nada aqui. Esse é o programa de treinamento. É a sua nova sala de aula. Ela está completamente vazia para que você comece a preenchê-la com conhecimento de verdade. Então o mundo que eu conheço não é real? O que é real? Se você considera real aquilo que leu na Folha de São Paulo, assistiu na novela das 9 ou aprendeu com seu professor de filosofia comunista na faculdade, então esse mundo não é real. Ah, meu Deus. Fique calmo, filho. A verdade é libertadora. Assista comigo. Este é o Brasil que você conhece. E este Ok. Aí aqui ele já vai fazer referência, né? Na verdade é um vídeo para divulgar o canal Projeto Brasil Paralelo. Então, e aqui, não, meu intuito aqui não é discutir política, nem parte de ideologia política, tá? Eu só estou colocando esse vídeo do Brasil Paralelo porque eu achei que a brincadeira que eles fizeram ali, principalmente no início, foi bem pertinente com relação a contextualizar
a Alegoria da Caverna e o Matrix com a realidade brasileira, né? E inclusive várias situações e coisas da cultura atual, né, que a gente vê que não acrescenta em nada na vida das pessoas, é o que são as nossas sombras, né? São as nossas distrações do pão e circo que a gente tem hoje. Então, quis trazer essa referência aqui do vídeo do Brasil Paralelo, mais com essa ideia, tá? Só para vocês não entenderem, não levarem para o outro lado, que não é o objetivo aqui dessa aula, ok? Vamos continuar. Então, a gente tem aqui, né, o que muito foi se falado ali na Alegoria da Caverna e também mostrado nos exemplos ali, tanto ali do Matrix, como do Show de Truman, como até na própria brincadeira ali do Brasil Paralelo, a questão da ignorância, né? Então, por isso que eu falei, né? Guarde essa palavra, que é uma palavra muito forte, que eu acho que a relação, se a gente for resumir, né, em duas palavras, a relação, o que seria a Alegoria da Caverna, para mim é ignorância e sabedoria. Tá? É a relação da ignorância, em sair da ignorância em busca da sabedoria. E aí, mais uma vez, para ajudar na exemplificação, eu trouxe aqui um trecho do Matrix que eu acho que é bem retrata bem o que é, né, ser ignorante e que tipo de ignorância, inclusive, a gente vive, né, nos dias atuais. Vamos lá. Temos um trato, Sr. Reagan. Olha, eu sei que esse filé não existe. Eu sei que o que eu ponho na minha boca, Matrix diz ao meu cérebro que é suculento e delicioso. Depois de 9 anos, sabe o que eu percebo? A ignorância é uma benção. Ok. Opa. Saiu aqui. Ok. Então, aqui já é um exemplo, né, dessa questão de que muitas vezes a gente vive uma escravidão, mas primeiro sem saber, né? E às vezes a gente tem medo de se libertar porque a gente tem medo de perder aquilo que a gente tinha, né, dentro dessa relação de escravidão. E essa frase famosa, né, a ignorância é uma bênção, só sei que nada sei, ela nos traz um tipo de reflexão interessante que, né, primeiro em termos de evolução, né, só sei que nada sei, você entender que você está em constante aprendizado em busca da sabedoria, né? Você nunca está perfeito, né? Você está sempre tendo como se aperfeiçoar nesse sentido de busca, né, do ideal da sabedoria, né? E a ignorância é uma bênção, você, né, às vezes, por você desconhecer a situação que a gente vive de uma forma até mais feliz e mais tranquila, né? Por isso que quando a gente está anestesiado, esse é o perigo da anestesia, né? Você não sabe que está anestesiado, você não sabe que está preso àquela realidade, então você não consegue ter outra opção senão acreditar que aquela é uma realidade forte, né? Real, de fato real. Então, por isso que a anestesia é muito perigosa, né? A pior escravidão é a escravidão mental, para mim. A escravidão do conhecimento, a escravidão onde você não enxerga a situação de escravo. Porque quando você é escravo, né, e você sabe que está amarrado, que está preso, que está, de alguma forma,
impedido de fazer determinada coisa, né? Está preso a uma determinada coisa, você tem a consciência do seu estado de escravidão. Então isso é libertador, porque o primeiro estágio, a primeira fase de você se libertar, você já tem, que é o teu estado de consciência, né? Você sabe que, pô, eu estou preso e eu preciso me libertar se eu quero algo melhor, né? Agora, quem é o ignorante, né? Por isso que a ignorância ela é perigosa, né? Muitas vezes ela é perigosa, porque ela te anestesia. E essa ignorância, você não tem consciência do seu estado. Você não sabe que você está preso àquilo, né? Você acha que aquilo é normal. E na verdade não é normal. Aquilo foi colocado de uma forma para que você acredite que seja normal. Então, por isso que é importante, eu ressaltei ignorância e sabedoria aqui, para ir começando a fazer o fechamento, porque para mim é a síntese da alegoria, tá? Você sair da ignorância em busca da sabedoria. E aí eu pego aqui uma definição, só para trazer aqui, né, para a gente também contribuir com a reflexão. Então, que é do latim ignorantia, né? Ausência de conhecimento. Olha que interessante. É um sentido genérico, a ignorância, então, ela é a atitude daquele que, não sabendo utilizar de suas capacidades racionais, engana-se quanto à qualidade de seus conhecimentos, tomando por verdade o que não passa de uma opinião falsa ou incerta, expondo-se à ilusão e ao erro, né? Então, tudo que a gente já viu, inclusive o vídeo anterior ali do Matrix, né, dá um exemplo disso, né? E isso acontece o tempo inteiro na nossa sociedade, no nosso dia a dia, nas nossas relações. Então é muito importante, por isso que eu escolhi esse tema da alegoria da caverna, que eu acho que ela é muito pertinente, muito atual, tá? A gente estudar a alegoria da caverna, para que a gente tenha ferramentas para sair de fato dessa ignorância, até ignorância das nossas próprias condições, né? E, claro, buscando a sabedoria, né? Então, aqui eu trouxe um trechinho também do Matrix, que ilustra um pouco, né, de uma forma mais simbólica aqui dentro do universo aqui do ficcional do Matrix, mas eu acho que também ilustra um pouco, né, esse despertar. Então, aqui só contextualizando para quem não assistiu, aqui aí infelizmente eu vou ter que dar spoiler. Na verdade, eu já dei spoiler em muita coisa, né, para quem ainda não assistiu, mas tudo bem, ainda assim vale a pena, tá? Eu já assisti Matrix uma infinidade de vezes, eu nem sei mais quantas vezes eu já assisti esse filme, mas aqui só para contextualizar, o Neo, né, o personagem ali central, ele recebe um monte de tiro e as máquinas representadas ali pelos agentes acham que o Neo morreu, e na verdade ele levanta porque ele conseguiu se despertar da Matrix, né? Ele conseguiu entender que aquilo não passava de uma ilusão, né? Que aí é um pouco da brincadeira que os diretores estão fazendo com relação, né, a prisão da carne, né? A prisão do mundo físico, né? Que a gente vive num mundo de ilusão, que na verdade existe um outro mundo que não é esse mundo físico, esse mundo das sensações que nos aprisiona, né? E a partir do momento que você consegue se libertar, enxergar que existe uma outra realidade, as coisas ficam muito mais leves, né? Muito mais a dinâmica de mundo fica outra, no caso. Então, trouxe esse recorte aqui que eu acho que ilustra um pouco isso. E aqui também vale fazer um comentário que quando você se liberta, né? Claro que, né, depois a gente vai ver que é uma casca, tipo uma casca de cebola, né? Existem vários níveis, né, de liberdade, de você conseguir se libertar. Mas quando a gente, até certo ponto, a gente consegue, nesse nível de liberdade, de ascensão, digamos assim,
a gente descobre que a gente começa a entender que eu posso manipular a realidade. Né? Então, isso está bem ilustrado ali. Né? Eu começo a entender como é a regra da natureza, como a natureza se comporta, como são as coisas no mundo, como a relação que a gente tem com o mundo, com o outro acontece. Quando a gente entende a regra do jogo, né? Quando a gente desperta, sai da ignorância para a sabedoria, a gente começa a poder, de fato, a moldar a nossa realidade. Né? E eu não digo no sentido físico da coisa, né? Não, eu vou pegar uma colher e vou entortar ela com a mente, eu vou mandar uma mensagem telepática, eu vou levitar, né? Eu vou sair do corpo. Não estou falando nesse sentido de moldar a realidade física, né? Mas quando eu falo de moldar a realidade, é que a forma como a gente vive e enxerga o mundo é única, né? Cada um tem a sua forma de enxergar o mundo. E quando a gente descobre como as coisas funcionam, como é a regra do jogo, a gente consegue moldar essa realidade para que a gente consiga fazer o que a gente quer. Né? Isso tem a ver muito com os estudos magistas, né? Alquímicos, principalmente aí quem é mais da parte da Rosa Cruz ou de outras ordens iniciáticas. Né? Maçonaria tem também isso, mas não é toda a maçonaria que tem. E aí a gente começa a entender de fato que o iniciado ele começa a ter contato com as informações e as regras de como viver, como se viver, né? Como se viver bem, né? Como é que eu posso interagir com o outro, com as pessoas, de forma que eu consiga ter essa relação de uma forma benéfica. Então, eu acho que isso, nesse trecho também ilustra bem isso, né? A partir do momento que eu desperto, que eu sou iniciado, eu começo a entender as relações humanas, eu começo a entender como eu posso me relacionar com o próximo de uma forma sadia, né? Como eu posso ser feliz, como eu posso lidar, né? com as pessoas, enfim, né? Como se relacionar com o mundo e com a natureza. E volto a insistir, né? Estudar a Alegoria da Caverna, assistir o Matrix já é uma boa ferramenta aí de reflexão aí que a gente pode estar realizando. Mas agora eu vou falar porque eu falo bastante, então eu vou soltar o trecho aqui. Aí ele começa a enxergar, né? Como as coisas são feitas de fato, né? Ou pelo menos uma parte dessa camada de realidade. E aí você começa, né? Um último exemplo é como você soubesse que um determinado xingamento, por exemplo, que alguém te fez, ou alguma determinada coisa ruim que te aconteceu, na verdade aquilo de fato não não te atinge, né? Não, é apenas palavra, apenas uma sequência de sons que saem da boca de alguém, e é o nosso cérebro que faz essa associação de algo ruim, né? Uma palavra, um xingamento, e aquilo me traz uma sensação, uma emoção, e aí a gente fica ruim, reage de forma negativa, enfim, né? De forma agressiva. Mas isso, se a gente for começar a entender como a regra do jogo funciona, né? Como a realidade é construída, a gente vai perceber que aquilo não passa de sons, né? Sons que a gente aprende como linguagem e a gente acaba traduzindo como um sentimento, mas na verdade são apenas sons. Então, se eu interpreto dessa forma, eu começo a também não ter uma relação mais agressiva com o outro. Começa a entender melhor como as coisas funcionam. Então, só mais um exemplo aí de que esse exercício é fundamental para que a gente consiga evoluir enquanto ser humano. Vamos lá. Sabedoria, então, é o termo de origem grega, Sofia,
é um termo fundamental na linguagem filosófica, né? Ela designa uma forma superior de conhecimento caracterizado pelo supremo ser vital, influindo na vida de quem a possui. Ser supremo, conhecimento do absoluto. De Deus, ser ordenado, colocando ordem em todo o saber e atividade. Então, a sabedoria é que vai te dar esse caminho para o divino, né? Esse caminho para Deus. É apenas e através da sabedoria. Aqui, então, fazendo essa ponte, né, entre ignorância e sabedoria e filosofia, então eu trouxe aqui esse recorte que eu achei interessante, né, que a gente tem a atitude crítica, né, que é o reconhecimento da ignorância. Então, né, acho que ele foi de... Aqui, pronto, voltou. Então, a gente tem a atitude crítica, que é o reconhecimento da ignorância, que é o despertar, né? Aí a gente tem a fase do espanto, que é você ficar ou maravilhado, né? Ou preocupado, mas existe esse espanto. E depois a parte de filosofia, que é, de fato, a busca da sabedoria, o amor pela sabedoria, que é onde você vai ter essa liberdade, digamos assim, né? E aqui é através da razão, da reflexão que a gente faz em busca desse ideal, tá? Desse ideal humano. Aí, além da ignorância e da sabedoria, eu quis trazer um pouco a questão da tecnologia, porque, querendo ou não, dentro da própria alegoria existe, né, o fator da tecnologia como instrumento dos amos da caverna para fazer esse aprisionamento, né, de certa forma, daquele povo. E aí eu trouxe aqui essa imagem, essa brincadeira, né, do nosso amigo aqui segurando um celular com um íconezinho aqui de rede social, né, algumas redes sociais aqui, todos provavelmente já conhecem, né? E aqui no caso a gente tem a fogueira, né, e os objetos que os amos carregam para serem projetados na parede, como a tecnologia da alegoria, mas a gente pode fazer transpor isso para a nossa época, né? Rede social, o celular, a internet, o computador, né? O jornal, a televisão, né? Os meios midiáticos, no caso, né? Eu até coloco aqui uma linha do tempo, né? Em termos de tecnologia, para a gente entender que a gente tem vários mecanismos aí que, querendo ou não, a própria tecnologia, ela nasce, né, que seria o paradoxo da tecnologia, que ela nasce para resolver um problema humano, mas ao mesmo tempo ela traz novos problemas, né? Então a gente está sempre nesse círculo, né? Que vai e vem, eu crio uma tecnologia para resolver um problema, mas ao mesmo tempo eu crio outros problemas, né? No caso, corretor ortográfico, por exemplo, né? As pessoas digitavam lá no computador e tinham erros de ortografia. E aí veio alguém e desenvolveu um corretor ortográfico que a máquina vai lá e corrige, faz a revisão textual para você de uma forma bem rápida. E o que essa tecnologia resolveu? O problema de você ter um texto com erros, né, ortográficos e agilizou o processo editorial. Mas, ao mesmo tempo, ele trouxe um problema novo, que era o que? As pessoas estavam desaprendendo a sua língua porque elas não estavam mais exercitando, né, a sua língua, né? Elas não estavam mais indo no dicionário, elas não estavam mais estudando a gramática para poder escrever certo, porque basta elas escrever de qualquer jeito que a máquina vai lá e resolve o problema, né? E hoje a gente tem também um assunto que está muito em pauta, que é a questão da inteligência artificial, né? ChatGPT, de utilizar para produção acadêmica, produção de trabalhos escolares, enfim, né? Entre outros exemplos aí que a gente pode citar, mas que também não vou me aprofundar. Mas fica aí a reflexão também em termos da tecnologia, né? Que eu coloquei arte rupestre, depois papiro, correio, telégrafo, jornal, rádio,
depois o telégrafo elétrico, o telefone, a televisão e a internet. Então todos esses processos tiveram, né, todos as suas resoluções de problemas, e novos problemas foram caminhando ao longo da jornada da humanidade. Aqui, né, os prisioneiros focados aqui nas imagens da caverna, né, se entretendo com as imagens da caverna, né, com a sua atenção focada nas imagens. E aqui a gente tem, né, também uma brincadeira desse recorte que eu fiz, que, né, hoje a galera tá no celular, o pessoal tá todo mundo focado na sombra, né, da caverna chamada celular, rede social, Instagram, e outras redes, né, TikTok, YouTube, enfim. E mais também, né, tem gente que fala, não, mas no passado não era assim, porque o celular, hoje as pessoas ficam o tempo inteiro com o celular na mão e tal. Mas se a gente for no passado, né, que tem um recorte interessante, as pessoas também estavam com o seu foco numa outra mídia. Mas no caso aqui do exemplo é o jornal. Né? Então a gente sempre esteve focado em alguma tecnologia, nos mantendo entretido. A diferença só é que mudou o meio e a forma, mas o fim, né, o objetivo continua o mesmo, né? Manter esse controle social, no caso aqui do exemplo, né? Então por isso que é importante, mais uma vez, essa reflexão. E aí eu trago um pouco a tecnologia também, porque ela é responsável, né, para a gente poder entender qual é a relação que a gente tem dentro desse papel. Aqui mais uma explicação, tá? Só para recapitular com relação ao mundo das ideias de Platão. Então, o mundo inteligível e o mundo sensível. Então, a ideia aqui é percorrer, né? Sair do mundo sensível e ir para o mundo inteligível, que é a trajetória do bem, a busca do bem, o ideal, né, do bem. Aqui eu tenho o micro, que é o eu interior, né, que seria, né, no caso, a gente, e o macro, mundo exterior, né, a minha relação com o mundo e com as outras pessoas. Então, aqui eu tenho o que seria no mundo sensível, né, pensando no eu interior, né. O inferior, tudo que é enganoso, tudo que é obtido pelos sentidos do corpo, tudo que é relacionado ao plano físico, ao mundo material, o ego, né, as vontades egóicas, os vícios, né, a ignorância, o controle, né, ou a falta de controle também é importante, né, não é necessariamente só ter controle que é ruim, mas às vezes você não ter controle também da sua própria atitude, né, perante a vida é importante, tá? E quando eu vou subindo, né, nessa escadinha, né, saindo da caverna, eu vou caminhando para o mundo inteligível, que é o mundo superior, o mundo ideal, né, que acessar as verdades sobre as coisas, né, o mundo das ideias, que é o plano sutil que o Platão coloca, né, a busca pela sabedoria, a retidão, né, a espiritualidade, o controle de sua própria vida. E pensando no exterior, né, seria a cobrança, na parte do mundo sensível, a cobrança, o preconceito, né, a minha intolerância com relação aos outros, né? Então aqui, no caso, é a minha relação com o mundo exterior, né, com os outros, com a natureza, né? O meu imediatismo das coisas, o ser uma pessoa reativa, né? Ser dominado pelos instintos, ser escravo, né? Um escravo inconsciente, que é o alienado, né? Que é de fato que seria a ignorância, que seria a pior escravidão que tem, é o inconsciente, né? O alienado. Então ele não sabe da sua própria condição. Volto a falar, esse é o pior tipo de escravidão que você possa ter, é esse, tá? E quando eu vou subindo nessa escadinha, né, eu vou ser o exemplo para as pessoas, né, no sentido de conduta, né? Eu vou ser uma pessoa mais fraterna, né? Eu vou ser uma pessoa tolerante, eu vou ser uma pessoa mais paciente. Eu não vou reagir, não vou deixar os meus instintos me dominar, né? Então aqui a gente pode pegar que tem muito a ver também com os ideais, né, para quem é maçom, que é posto dentro da ordem, né? De você buscar retidão, né? Buscar fraternidade, buscar esses princípios, né, que vão nortear você caminhar
para o bem, né? Caminhar para esse ideal humano. Tá? Então, eu quis trazer esse quadro aqui, que eu acho que é um quadro que ajuda bastante a gente fazer esse exercício de reflexão, né? Porque é importante a gente não só sair do conhecimento aqui da aula, entendendo o que é a alegoria da caverna, mas a gente, de alguma forma, aplicar isso de forma prática, né, no nosso dia a dia, que eu acho extremamente importante. Mas vamos continuar. Então, primeiro saiba quem né, quem é você, para depois enfeite-se de acordo. Isso aqui é uma citação também que eu achei interessante do Epíteto, tá? Que é justamente, né, antes de eu ter, eu devo me preocupar em ser, né? Para depois eu mostrar a outra coisa, né? Então, é mais um reforço aí para a gente, né, lapidar a pedra bruta, buscar o autoconhecimento, buscar a sabedoria, se lapidar, para que primeiro, antes de eu me enfeitar, né, de eu querer ter, de eu querer mostrar as coisas para o mundo, eu primeiro preciso ser, né, entender quem eu sou, para depois eu fazer o movimento exterior. Tá? E, para fechar, trago um pouco a questão de iniciação, só para fazer um pouco a ponte ali do título, né, da aula, que é a alegoria da caverna e a iniciação maçônica. Tá? Iniciação, então, do latim initiatio, é um termo que remete a começo, a entrada, né? Iniciar um evento, ação, circunstância ou acontecimento. Também tem um significado de ascensão de um nível abandonado da existência para um outro nível superior. Então, por isso que eu quis trazer essa ponte da alegoria com iniciação, porque a alegoria da caverna, ela é uma iniciação, né? Ela é uma alegoria de uma iniciação, que você pode transpor isso para qualquer ordem iniciática, e não só para a ordem iniciática, mas você pode também para a sua vida. Tá? E a iniciação também é um tipo de cerimônia em muitas sociedades, né, que eu falei agora, na qual é introduzindo um novo membro após alguma tarefa ou ritual particular. Normalmente, o ritual de iniciação envolve a condução do novato por um veterano do grupo e costuma consistir na exposição de novos conhecimentos. Então, tudo a ver aí com a alegoria da caverna e também com a ponte ali da iniciação maçônica, tá? Mas, volto a falar, você pode aplicar isso para qualquer iniciação, seja Rosa Cruz ou qualquer outra ordem iniciática, ok? Dito isso, dentro da iniciação e dentro da alegoria da caverna, ela também nada mais é que a jornada do herói. A gente pode fazer a leitura da alegoria da caverna pensando, né, no que o Joseph Campbell, que traz essa ideia da jornada do herói, né, na estrutura da narrativa mítica, né, que ele identifica e ele chama de jornada do herói. Aqui eu trouxe basicamente todos os 12 estágios, tá? Ele divide em 3 atos e 12 estágios, 12 passos, né, que o herói precisa percorrer para ele chegar nesse ideal do bem, né, para ele chegar nessa ascensão e subida de nível, né, de um profano para um iniciado, né. Então é importante depois ver esse material com calma, essa lâmina com calma. Eu não vou entrar em detalhes, até porque eu já falei muito sobre a jornada do herói, mas com a chave da alegoria da caverna. Mas poderia depois, se for de interesse, gravar uma aula falando especificamente a respeito da jornada do herói, tá? Que é bem interessante e também importante para essa reflexão. Tá? Mas basicamente isso, né? O herói está no seu dia a dia, no seu mundo comum, né? Ali tem o show de Truman, é um exemplo disso. Você está vivendo a sua vidinha pacata ali, e daqui a pouco você é chamado para uma missão ou descobre que alguma coisa está errada. Mas você ainda você ainda recusa, você ainda fica na dúvida se deve ou não embarcar nessa jornada. E aí entra o mentor que te dá o primeiro passo, né, para esse despertar. E aí você, de fato, começa a fazer essa trajetória. E aí você vai passando por vários percalços, vários testes, né, várias provações, né, até o momento em que você
consegue se libertar, né, e ter o simbolismo de, inclusive, se banhar nas águas, né, para poder se tornar uma outra pessoa, para daí você depois ressuscitar, né, ressurgir, e aí retornar como uma nova pessoa, só que agora tratando de outros desafios, né? Então isso aqui na verdade ela é cíclica, né? É cíclica e em uma espiral, tá? Porque nunca vai ter um fim, de fato, essa jornada, né? O herói ele sempre vai estar galgando níveis maiores, né? Dificuldades maiores, objetivos maiores, tá? E a iniciação maçônica, né? Não dando spoilers aqui, mas isso está na internet, então não vejo problema nenhum. Mas é só, né, para fazer aqui um paralelo, né, para ficar bem reforçado a mensagem. Mas aqui, né, nesse desenho dá para a gente ter essa ideia, né, que a área da ilusão, então as trevas, né, o mundo profano é a caverna, né, antes de ser iniciado. Então aqui é o mundo do profano, onde está envolto em trevas. Aí eu tenho a área da crença, que também faz parte desse universo da caverna, tá? E aí, quando eu passo pelo processo de iniciação, processo iniciático, é onde a razão começa a me conduzir nessa trajetória, a partir do momento em que eu, né, uma vez vendado, eu descubro a luz, eu tenho essa percepção, né, que eu estou ali, como falei na alegoria, né, não uso as minhas pernas, meus braços nem meus olhos. E quando eu vou para a luz, eu enxergo, de fato, a sabedoria, que aqui seria a área filosófica, né, que é a parte da luz, e onde é o ideal do bem, do caminho da sabedoria. Então, aqui é uma síntese, né, do que seria a iniciação maçônica, né? Claro que para quem é da ordem, né, tudo que eu estou falando aqui vocês vão lembrar e vão fazer as associações, as devidas associações, mas para quem não é também não faz, também não tem tanto problema, porque o conceito não vai mudar, né? Seja por uma ordem iniciática, ou seja, para você aplicar na sua própria vida. E eu fiz aqui um exercício, né? Então aqui aprendiz, companheiro e mestre. Aí agora mais especificamente para quem é da ordem, tá? Aqui então eu tenho a fase, né, do aprendiz, ele está nesse momento da área da ilusão e da crença. O companheiro ele começa a quebrar um pouco as crenças, né, as crenças limitantes, as crenças que fazem com que ele fique preso, né, aquele comportamento da vida dele anterior, de profano. E ele começa a entender que para ele caminhar para ir depois para mestre, ele precisa de fato agir como companheiro. Então ele é a ponte, né, de ajuda entre o aprendiz que está lá engatinhando na sua senda do conhecimento, né, e o mestre, que é aquele que já passou por aquela trajetória da caverna inteira, ele sabe o trajeto, ele conhece o caminho, mas ele sabe que sem o companheiro ele também não consegue ajudar o aprendiz, porque a distância entre o mestre e o aprendiz é muito grande. O mestre ele tem um conhecimento que muito do que ele sabe, o aprendiz vai ter dificuldade em entender. E o companheiro faz esse papel de intermediário, onde ele traduz, de certa forma, a complexidade, né, do mestre numa linguagem mais acessível para o aprendiz. Então ele ajuda, né, ele faz essa ponte para que depois o aprendiz se torne companheiro e depois ele se torne mestre e a cadeia continue sem fim. É uma cadeia que não tem fim. Aí aqui, depois, finalizando, eu tenho os graus filosóficos, né, onde, eu me tornei mestre, mas a minha jornada para por aí, né? A jornada do herói para por aí? Não para. Eu volto a ser aprendiz para galgar novos conhecimentos, novos graus em busca do meu aperfeiçoamento enquanto ser humano. E aí eu posso fazer um paralelo com os graus filosóficos. Tá?
E aqui é bem interessante a questão do elo da fraternidade, né? Então, se a gente for pensar numa corrente, tá? Como a trajetória para sair da caverna, né? Aqui está a caverna e aqui é a luz, a sabedoria, né? É o divino, é a busca do divino, é o grande arquiteto do universo. E essa trajetória, ela não se dá sozinha, né? Ela se dá nessa relação entre aprendiz e mestre. Então, o aprendiz, né, o primeiro, digamos, que iniciou esse caminho, ele teve que passar esse caminho sozinho, né? E foi o que teve mais dificuldade aí. Mas, ao mesmo tempo, depois, ele teve que descer um degrau, né, um elo aqui da corrente, para poder libertar aquela pessoa que estava presa, e automaticamente ele se torna mestre daquele aprendiz. Né? E eles vão subindo essa escada, essa trajetória. E o que estava lá atrás, o aprendiz, ele libertou alguém que estava anteriormente a ele. Né? E aí ele se tornou mestre daquele aprendiz. Então vai ter sempre essa relação de aprendiz e mestre, né? Mestre e aprendiz. Então sempre eu vou ter um mestre que vai me ajudar nessa trajetória, e eu poderei ter aprendizes, né? Logo abaixo, ajudando essas pessoas também nessa trajetória. E é aí que a gente faz esse elo, a gente tem a construção desse elo da fraternidade, né? É onde a gente exerce a fraternidade. E essa corrente... Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Ó. Então, aqui, Caverna do Platão, como eu falei. E essa corrente, né, esse elo de fraternidade, essa lógica de entender a alegoria, a gente pode aplicar, já chegando no fim da nossa aula, a gente pode aplicar isso para o nosso dia a dia, para as nossas coisas. Por exemplo, né? Se eu sei que uma pessoa ela está muito viciada em rede social, né? Fica o tempo inteiro ali com o celular, ela não interage mais com as pessoas no ambiente que ela está, né? Vai comer com a família, ela está lá com o celular na mão, ela não quer saber mais de estudar, enfim, né? Você percebe ali, enquanto mestre, digamos assim, que aquela pessoa, aquele comportamento pode provavelmente estar prejudicando ela. Mas como é que você sabe que esse comportamento pode estar prejudicando ela? Porque um dia você passou também por ali, né? Não especificamente com a rede social, mas com alguma outra coisa que também te prendeu ao ponto de te prejudicar. Então você, como desperto, né, daquela condição, você tem condição de tirar aquela pessoa da ignorância, né? Tirar aquela pessoa daquele estado de alienação, para que ela perceba que, opa, peraí, realmente isso aqui está demais, né? Tudo bem, eu posso estar lá de vez em quando na rede social, tal, para me distrair um pouco, mas isso aqui já está fora do controle, né? Lembra, eu não controlo mais as minhas ações, né? Ali do mundo inteligível ali. Então, das ideias de Platão, tá? Então essa trajetória que a gente faz, né, entre mestre e aprendiz é importante, porque daí se eu já passei por aquilo ali e eu tenho uma condição de ajudar, eu vou tentar mostrar para aquela pessoa que existe uma outra realidade. E aí eu consegui, né, despertar aquela pessoa para aquela condição. Então eu tirei ela daquela caverna dela, né? Mas ao mesmo tempo eu posso estar em outras cavernas que eu não sei, né, que eu não percebo, eu posso estar alienado. E aí, por isso que eu preciso da ajuda de outras pessoas, né, para que eu também consiga me libertar dessas cavernas que muitas vezes a gente não tem consciência, né, por isso que a gente é alienado. Então, essa relação do elo de fraternidade é importante, porque se a gente entender como funciona a alegoria, eu posso aplicar isso na minha vida, né? Eu posso tentar começar a refletir que cavernas eu preciso me libertar, que cavernas eu vejo que os meus familiares, os meus amigos, né, meus irmãos estão presos, e eu posso de alguma forma ajudar a mostrar a luz para eles, né, não de uma forma prepotente, mas de uma forma
sábia mesmo, né? Para que eles entendam que você não está querendo impor uma verdade, mas você está querendo mostrar uma outra possibilidade, né, de enxergar as coisas, e você pode aplicar isso no seu dia a dia. Né? É como eu não coloquei aqui, mas é como uma boneca russa. Né? Boneca russa, você tem lá, você abre uma boneca, dentro tem uma outra boneca, aí você abre essa boneca, dentro tem uma outra boneca, e assim vai sucessivamente até você ter uma bonequinha bem pequenininha. Né? E sair da caverna é isso, porque quando você sai da caverna, na verdade você não saiu totalmente da caverna, né? Você está saindo de várias cavernas, né? É uma caverna dentro da outra, né? Que é a relação que eu coloquei aqui de mestre-aprendiz, né? De aprendiz-mestre, mestre-aprendiz. Então a gente vai estar sempre saindo ou preso em uma determinada caverna. Agora resta a gente fazer essa reflexão, esse exercício para entender que cavernas eu consegui me libertar e que cavernas provavelmente eu ainda estou preso e eu preciso de ajuda para que eu consiga sair desse processo de alienação. Bom, chego aqui ao fim da aula, espero que tenha gostado. Foi feito aqui com o maior carinho e dedicação para vocês aqui da Loja de Instrução. Deixo o meu fraternal abraço e uma grande paz profunda, e a gente vê na próxima aula. Até lá.